O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Em segundo na eleição irlandesa, Sinn Féin pode formar próximo governo. Isso, tivemos as eleições parlamentares na Irlanda. Eu tinha escrito sobre isso Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque durante muito tempo da minha vida eu teria escrevido. Eu tinha escrevido. Mas eu escrevi sobre isso na minha coluna da Gazeta do Povo semana passada. A gente não falou muito no último programa, a gente só mencionou. E o Sinn Féin, que é, né, o partido mais à esquerda dos grandes partidos irlandeses, e é o partido que tem uma ligação histórica com o IRA, né, inclusive por isso que é curioso, né? O Sinn Féin, ele teve um ótimo desempenho eleitoral, ao mesmo tempo que ele é talvez o partido com maior rejeição na República da Irlanda por conta desse passado de ligação com o IRA. Mas cabe lembrar que ele é anterior justamente ao exército republicano irlandês. Isso, que depois do acordo, muitos ex-integrantes do IRA entraram no Sinn Féin. Que E o próprio IRA passou por diversas mudanças e de disputa do nome. Também. Tinha o IRA e o novo IRA. O verdadeiro IRA. Tipo, o verdadeiro IRA eu achava sensacional, assim. É uma coisa muito vida de Brian, saca? Tipo... Frente Unida pela libertação da Palestina. Da Judéia. Da Judéia. Então... o Sinn Féin e o que acontece na Irlanda, você tem uma coisa interessante que tem uma pauta que é quase unânime de todos os partidos, que todos os partidos dizem que são a favor da reunificação da ilha da Irlanda, né? Se falar o contrário pega mal, né? Exatamente. Então você tem os partidos mais à esquerda e os mais à direita, que são os que, digamos assim, são mais firmes nesse sentido. Então o Sinn Féin, que desses partidos mais firmes, digamos assim, mais radicais, se preferirem, era o único que tinha chance de realmente ganhar a eleição. O manifesto do Sinn Féin das eleições é muito claro. Até 2025 a gente quer realizar um referendo sobre a reunificação, a gente quer criar uma comissão entre Irlanda e Irlanda do Norte para falar da reunificação. O Brexit tem que ser o motor da reunificação, porque durante muito tempo esse assunto da reunificação ficou meio dormente, né? Foi como o Matias falou, todo mundo falava meio que para não pegar mal. Um dia a gente vê, a gente é a favor, sim, um dia a gente vê isso. Bom, vamos se reunir novamente? Vamos. Que dia? Quando der. Vamos marcar? Vamos, a gente combina. Em Belfast ou Dublin? A gente combina. E aí o Sinn Féin não. E a questão do Brexit botou de novo a reunificação da Irlanda muito no mapa, né? Porque a ilha da Irlanda vai ser o lugar onde o Brexit vai ser mais complicado. A gente falou isso por vários programas. A questão aduaneira, a questão da livre circulação de pessoas, para não ameaçar o Tratado de Paz de 98, não criar uma fronteira rígida entre os dois países. Por quê? Porque você tem cidades que são cortadas ao meio pela fronteira. Então você criar fronteiras rígidas é dividir cidades ao meio, novamente criar animosidades entre vizinhos. Então é na Irlanda que o Brexit gerou um impacto, né, claro, fora da discussão política britânica, muito mais forte. Não foi na Bélgica, na Alemanha, na França, foi na Irlanda. Por quê? Porque a República da Irlanda é membro da União Europeia e vai continuar sendo. Então, a questão do Brexit fez com que a reunificação da Irlanda voltasse a ser um tema muito mais central, muito mais passional. E aí você tem os partidos grandes, tanto de centro-esquerda quanto de centro-direita, que são esses mais progressivos, digamos assim, né? De, olha, a gente tem que ir pouco a pouco, né? São pequenos passos. Você tem os partidos
mais à direita, que falam de uma reunificação, os partidos mais nacionalistas irlandeses, e você tem o Sinn Féin, que é da esquerda, e como eu disse, era o único desses partidos que tinha chance de vencer a eleição, e que falou, olha, a gente tem que publicar um livro branco com os parâmetros da reunificação, fazer o referendo até 2025, criar um fórum exclusivo entre os dois governos irlandeses e tudo mais. Outro partido, por exemplo, que defende uma reunificação muito em breve é o Aontu, que significa unidade em irlandês, que foi criado como um partido de oposição à legalização do aborto. Esse partido mais à direita, que é um partido que tem crescido. Então, os resultados finais das eleições foram, das 160 cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento, né, a Dáil Éireann, nós tivemos 38 com o Fianna Fáil, né, que é um partido de centro ali, centro-direita, né, um partido mais conservador. Ele é, digamos assim, ele é o partido conservador britânico na versão irlandesa, tá? São os Tories britânicos, os Tories irlandeses. Ficou com 38, perdeu 6 assentos. Aí depois vem o Sinn Féin com 37, ganhou 14 assentos e teve um aumento no voto popular de 10% dos votos, tá? Então, assim, isso mostra como foi o partido que teve mais crescimento por conta dessa discussão do Brexit. E isso é mais do que os votos que tanto o Fianna Fáil quanto o Fine Gael perderam. Isso. E o Sinn Féin, no voto popular, ele foi o que ficou em primeiro. Que aí tem aquela questão dos distritos, né, e tudo mais. Em terceiro lugar ficou o Fine Gael, com 35, que é o partido do Leo Varadkar, né, o atual primeiro-ministro, né, o atual Taoiseach. Né, as minhas pronúncias de irlandês está tudo errado, tá? Mas, enfim. Só que também foi, e foi o partido mais derrotado, perdeu 14 assentos. Depois vem o Partido Verde, com 12 assentos, ganhou 10. Depois vem o Partido Trabalhista e os Sociais-Democratas, cada um com 6, só que no caso do Partido Trabalhista significa uma perda de 1. E nos Sociais-Democratas significa a perda de ganho de 3. Depois vem o Solidariedade, que é o partido mais à esquerda, se for para fazer uma analogia, é o PSOL da Irlanda. Né? Ficou com 5, perdeu 1. Aí depois vem o Aontu, que eu mencionei, que na sua primeira eleição já conseguiu uma cadeira no parlamento, e o Independentes por Mudança, né, que é e que ficou na mesma. Isso, é um parlamentares independentes. E, finalmente, nós tivemos 19 outros independentes eleitos sem filiação partidária. Né? É curioso isso, né? Você tem uns independentes que se articulam juntos. Eles viram um partido, mas de qualquer jeito você tem esses 19 independentes. Então, o que acontece? O Fianna Fáil, que ficou em primeiro, com 38 assentos, que vai ser o que vai ter a primeira chance de formar o governo e que é de centro-direita, já descartou a chance de uma coalizão com o Sinn Féin. Então, nós temos aqui, muito provavelmente, um cenário que, inclusive, eu comentei na coluna da Gazeta, que é a articulação de um blocão de centro, né, o centrão, ou como chamam na Irlanda, o centrão-ac, entre o Fianna Fáil, de centro-direita, o Fine Gael, de centro-esquerda, talvez o Partido Verde, né, que é mais à esquerda, o Partido Trabalhista, os Sociais-Democratas, enfim, se esses partidos mais de centro e menos radicais em relação à reunificação se articularem, eles conseguem formar um governo. A novidade vai ser, se esse centrão não conseguir se articular e formar um governo, e o Fine Gael aceitar uma coalizão com o Sinn Féin. Aí os dois juntos, tá, já vão conseguir mais de 70 cadeiras sozinhos
E aí chama ali os verdes que têm uma proximidade com o Sinn Féin na Irlanda, chamam os verdes, o Solidariedade e alguns independentes e pronto, consegue formar um governo. Então nós vamos ter na Irlanda 3 possibilidades. A primeira delas, mais provável, é um governo de centrão liderado pelo Fianna Fáil, tá? De centro-direita, mas com partidos de centro-esquerda, talvez o Partido Verde. A segunda opção é um governo de esquerda, liderado pelo Sinn Féin, com uma primeira-ministra, já que o Sinn Féin é liderado pela Mary Lou MacDonald. É um nome muito irlandês, né? Tipo, a terceira opção é não tem coalizão, não consegue formar alguma coisa, e aí nós temos novas eleições. Esse último cenário é improvável. Por quê? Como a gente mencionou, tem 19 parlamentares independentes. Ou seja, vamos supor que o Fianna Fáil, o Fine Gael, consegue ali convidar um ou dois dos partidos com menor bancada e fica faltando 2, 3 votos. Eles vão lá e conseguem alguns independentes, ou até mesmo um governo que, mesmo que não tenha uma maioria formal, consiga uma minoria de confiança, né? Que é aquela coisa do parlamentarismo que a gente já comentou, que é o que ocorre agora, por exemplo, no Canadá, que é esses 19 independentes viram e falam: olha, a gente não vai votar, a gente não vai fazer parte da coalizão, a gente não promete que a gente vai ser parte do governo, mas a gente também não vai votar contra. Então dá para formar o governo, tá? Então tem essa possibilidade também. De qualquer jeito, é uma mudança histórica. O Sinn Féin, repito, ele teve um crescimento no voto popular de 10%, 14 cadeiras a mais, e se torna um ator importante. Porque mesmo que ele não consiga formar o governo, isso significa que nós teremos uma oposição muito forte na Irlanda. Porque vamos supor, se esse centrão, né, for formado, quando vocês estiverem lendo textos, matérias, especialmente em inglês, né, no parlamentarismo eles têm esse termo de grande coalizão, né, Grand Coalition. Isso significa o quê? Centrão, tá? Significa, né, grande coalizão. Mesmo que formem o centrão, se você somar o Sinn Féin com o Solidariedade, que é o partido também mais à esquerda, embora com menos representatividade e talvez uma pauta muito mais de questões sociais e de costumes, você já vai ter 41 assentos. Ou seja, você tem aí né, 1/4 do parlamento já dominado pela oposição. E aí você ainda vai ter, né? Você ainda consegue ali puxar um outro independente, consegue puxar talvez o Partido Trabalhista, né? Então você consegue articular uma oposição razoável, que é uma coisa que muitas vezes no parlamentarismo não ocorre, né? Muitas vezes no parlamentarismo você tem o favorecimento pelas regras, tá? A coalizão que estiver no poder. E aí, a não ser que você tenha um assunto muito sensível, como o próprio Brexit, você tem uma maioria confortável. Não é necessariamente o que vai acontecer na Irlanda. De qualquer jeito, né, já é uma eleição com uma grande repercussão na Irlanda, embora, repito, o Sinn Féin teve esse crescimento gigantesco, mas também é o partido com maior rejeição. Tá? A minha fonte para fazer essa afirmação é uma pesquisa que foi publicada no Irish Times, tá bom? Mais sobre a Irlanda, meu caro Matias? Não, vamos cruzar o mar da Irlanda em direção ao restante do Reino Unido. Isso, o ministro, né, de comércio e que estava interinamente, né, como vice-primeiro-ministro, já que nós tivemos uma renúncia no governo britânico, o Michael Gove disse que teremos barreiras tarifárias pós-Brexit e que elas serão inevitáveis. Tá? Então, Really? Pois é. Então assim, quem estava querendo exportar ou importar, quem tinha uma empresa acostumada com esse processo, vai começar a ter dor de cabeça. E aí viralizou o tweet... Isso, eu ia falar disso agora. De um
um cara aqui chamado Colin Browning, que ele diz... bem britânico, né? Absolutely disgusting service at o Schiphol Airport. Eu não sei onde fica exatamente. É o aeroporto de Amsterdã. 55 minutos que ele está parado na fila da imigração. Esse não é o Brexit que eu votei por. Mas te avisaram, amigo. E esse tweet, vários ouvintes nossos marcaram. O Biratã nos mandou esse tweet porque, né, é o cara falando, olha, eu votei pelo Brexit, mas não foi para ficar 55 minutos na fila do aeroporto de Amsterdã. Ele que, na sua descrição, ele disse que ele ama todas as coisas de Leicestershire e ele é um supporter do Leicester desde 81. Love a Pint of Tiger, imagino que seja uma marca de cerveja, ou seja, ele deve ter ficado pelado na rua quando o Leicester foi campeão. E aí ele fecha com Let's Make Britain Great Again. E a capa é uma raposa, né, que é o mascote do Leicester. Então... Não um rato. Quem for mais novo não vai pegar a referência, infelizmente. O grande Leicester, o homem vestido de rato. Tá ligado que ele morreu, né? Sim. Ele fumava muito. Não façam isso. E a primeira assistente do Bickman também, né? Faleceu? Sim. Não sabia. O Pirula gravou uma vez com o Bickman. Pois é, né? Fiquei com inveja, confesso. Já com pouco cabelo, né? Sim. Mas... Aí cruzamos o Canal da Mancha, onde toda a diretoria do Prêmio César, né, que é o Oscar francês, embora os franceses digam que o Oscar é o César americano. Os franceses que são os pais do cinema, né? Os irmãos Lumière. Isso. Toda a diretoria do César renunciou por conta de críticas, porque o novo filme do diretor Roman Polanski, chamado Um Oficial e um Espião, que conta a história do caso Dreyfus, que a gente mencionou algum tempo atrás nas efemérides, né? Ele foi nomeado a 12 prêmios. Lembrando que o Roman Polanski, ele está na lista de procurados dos Estados Unidos por estupro de vulnerável, porque nos anos 1970 ele teve pelo menos um episódio de relações sexuais com uma menina de 13 anos, tá? Nós tivemos protestos de atores, produtores, diretores, diretoras, atrizes, e que fizeram uma carta aberta dizendo que a Academia do César é desfuncional e opaca nos seus procedimentos, e aí por conta disso toda a diretoria renunciou e coloca em risco até mesmo, né, a própria realização da cerimônia, que está planejada para ser no dia 28 de fevereiro. Tá? Lembrando que assim, o caso do Polanski é um caso muito conhecido, tá? E bastante debatido, tem documentário sobre isso, né? Tem depoimentos e tudo mais. E aí o Roman Polanski, como resposta, né, a tudo isso, ele disse: eu cometi um erro em 1977 e minha família está pagando por isso por mais de 50 anos. Tá? Então, vamos ver se o prêmio vai ser realizado, se o filme dele vai acabar recebendo algum prêmio ou não. Tá? Eu não achei um título em português. Tá? O título que eu falei, inclusive, é um em inglês, porque o título original é J'accuse, né, que é a carta do Émile Zola, né, o título da carta, Eu Acuso. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Aí, vamos cruzar o Reno, vamos para a Alemanha, onde as eleições da Turíngia continuam repercutindo. Por quê? Porque a AKK, né, a Annegret Kramp-Karrenbauer, anunciou na segunda-feira, dia 10, que renunciava ao cargo de líder da União Democrata Cristã, o partido de centro-direita, liderado pela Angela Merkel,
ou Angela Merkel, né? Na qual a Kaká seria a sucessora dela. Então, a sucessora da Merkel disse que não quer suceder a coisa nenhuma. Tá? Ela vai continuar como ministra, provisoriamente, mas ela renunciou, criticando o fato da CDU ter participado inicialmente da coalizão com o Thomas Kemmerich, dos FDP, o Partido Liberal na Turíngia, com a AfD, Alternativa para a Alemanha, o partido da direita populista, que tem reconhecidamente integrantes neonazistas nos seus quadros. E o que aconteceu? Ela recomendou que os integrantes da CDU não votassem no Thomas Kemmerich. E isso não foi acatado. A própria Merkel, né, disse publicamente que isso era inaceitável, a gente falou um pouco sobre isso no último programa, e aí a Kaká disse que, olha, eu falei para não participarem da coalizão com o cara. Não acataram a minha decisão, então isso daí estão contestando a minha autoridade, estão contestando a minha liderança do partido, então eu vou sair. Agora, o que vai acontecer? Né? A grande incógnita do futuro político próximo da Alemanha é que, primeiro você tem a questão econômica, né? A economia da Alemanha está começando a desaquecer, o Deutsche Bank está começando a derreter, né? Ele pode levar uma crise muito grande se ele tiver mais problemas. E a CDU está, digamos assim, está ficando um pouco desorientada. A Merkel, né, trouxe o partido, manteve o partido nesse caminho da centro-direita, dessa social-democracia cristã, né, um pouco aberta em temas sociais, mas ainda mais fechada em temas de costumes. Lembrando que foram os políticos da CDU, né, que, especialmente Helmut Kohl, né, que conduziram boa parte ali do processo de reunificação da Alemanha, da formação da Europa, né, da União Europeia. Então você tem essa ala da Merkel mais centro-direita, né, e você hoje já tem alas mais à direita, que defendem que o partido deve ir mais para a direita, deve, por exemplo, adotar uma postura mais firme em relação, né, a questões especialmente de migração. Disputar o eleitorado da AfD. Exatamente. Porque não teria um crescimento à esquerda. Exatamente. É falar, olha, o AfD cresceu porque são os nossos antigos eleitores que ficaram desapontados. Então a gente tem que ouvir esses caras e trazer esses caras de volta. Esse eleitorado ele está reclamando do quê? Da questão migratória? Então a gente tem que adotar uma postura mais firme, né, nessa pauta. Então a própria CDU vai ter que decidir para que caminho vai seguir no futuro próximo. Se esse caminho mais centrista da grande coalizão com sociais-democratas... E que daí, nesse caso, indo mais à direita, acabaria com essa aliança histórica com o SPD. Isso. E, indo mais para a direita, provavelmente teria como principal aliado os FDP, os liberais. Lembrando que a gente fala FDP porque a sigla é alemão, a gente não resiste à piadinha. E, eventualmente, não sei, né, uma coalizão com a AfD, acho muito improvável. Espero que não aconteça, inclusive. Né? Mas, de qualquer maneira, as eleições na Turíngia continuam aí reverberando, né, pelo cenário político alemão. E as pesquisas na Turíngia para as próximas eleições mostraram que a esquerda, né, o Die Linke, cresceu nas pesquisas, a CDU caiu e os FDP também caíram. Com a questão que é o seguinte: hoje, se os resultados das eleições fossem idênticos a das pesquisas na Turíngia, os FDP ficariam com menos de 5% dos votos. Ou seja, eles não romperiam a cláusula de barreira e não conseguiriam ir para o parlamento regional. Então, talvez eles acabem também pagando esse preço, certo?
Aí a gente sobe ali os Alpes, sobe o ladeirão. Tivemos 2 referendos na Suíça essa semana. Era uma proposta feita por um grupo da sociedade civil. Quem realizou foi a Aliança Nacional dos Inquilinos, que foi batizado de Iniciativa da Moradia Acessível, né? Em inglês está como affordable, ou seja, que você pode bancar, que queria que 10% de novos apartamentos fossem de propriedade de cooperativas de residências, abolir subsídios do governo para prédios de luxo, tá? E essas medidas, segundo eles, garantiriam que o preço dos aluguéis diminuiria. Essa medida foi rejeitada por 57% a 43%. Tá? Embora tenha uma questão interessante que é, nas regiões de maior densidade urbana, Basel e Genebra, a maioria das pessoas votaram a favor. Né? Quem votou contra foram as pessoas normalmente do campo, que teoricamente não são tão afetadas. E o outro referendo que foi convocado, eu achei isso muito bizarro, que foi o seguinte: em dezembro de 2018, o governo suíço aprovou uma legislação anti-homofobia. Ok. E aí, a ala jovem do Partido Popular da Suíça pediu para essa nova lei ser revogada, né? Dizendo que a lei anti-homofobia, na verdade, era discriminatória. Mas, no voto popular, por 63 a 37, a legislação anti-homofobia vai continuar. E lembrando que os referendos na Suíça são uma tradição. Sim. E temos mais 3 previstos, né, para o restante de 2020, em 17 de maio, 27 de setembro e 29 de novembro. Teve um programa que, se não me engano, foi sobre o referendo da posse de armas, que a gente até falou das regras para os referendos. Então, assim, basicamente, se você juntar ali umas 100 mil pessoas para assinar a sua proposta, você pode convocar um referendo. Você pode submeter a proposta ao parlamento, e se o parlamento não quiser discutir, ela pode ir para referendo. É como se o Avaz funcionasse. Bora fazer uma petição online. Então, e em ambos o comparecimento do eleitorado foi de cerca de 41%. Ou seja, você pode até argumentar que não foi a maioria da população que votou, mas são as regras, vai votar quem quer, não vai votar quem quer. Então, continua vigorando. E eu falei da questão das regiões urbanizadas porque, aí eu não sei explicar nesse momento, não estudei previamente isso, acho que talvez a gente até explique isso lá naquele programa do referendo sobre armas na Suíça, que essa da questão da moradia, você não bastava aprovação pelo voto popular, ela também tinha que ser aprovada no número mínimo de cantões da Suíça, né? Cantões é como eles chamam, que seriam os estados. Eu acho isso sensacional. As divisões administrativas. Né? Eu acho isso um nome sensacional. Onde você mora? Mora ali num cantão, lá no canto. Só que é um canto muito grande. Eu moro no meu canto. Moro no meu canto, é um cantão. Aí a gente desce a ladeira dos Alpes, vamos até a Itália, onde o Senado autorizou na quarta-feira o julgamento do senador, né, e ex-ministro Matteo Salvini, o líder da Liga Nord, sob acusação de cárcere dos refugiados. Por quê? Porque em julho de 2019, né, a gente comentou isso na época, ele impediu o desembarque de pessoas que foram resgatadas de um naufrágio no Mediterrâneo. O navio Gregoretti ficou vários dias sem poder atracar, e a decisão do Senado, que retirou sua imunidade por 152 a 76, ele será indiciado por ter colocado essas pessoas num cárcere que violou os direitos constitucionais à saúde, à vida e à dignidade humana.
O Salvini disse que está tranquilo, orgulhoso do que fez e que vai repetir isso assim que voltar ao governo. Tá? E, finalmente, se ele for condenado, ele pode ficar inelegível e pegar até 15 anos de cana. Eu duvido muito que ele seja preso, mas a questão dele ficar inelegível, certamente, ele obviamente não vai confessar isso, ele vai dizer que não, né? Mas certamente vai ficar ali com uma pulguinha, né, atrás da orelha dele, porque ele pode ser condenado a, sei lá, você está condenado aí a pagar 10 cestas básicas. Só que o próprio fato dele ficar condenado pode transformar ele inelegível. E aí ele disse que, né, novamente, que ele repetiria tudo isso com orgulho, citou lá um poeta na sua defesa e tudo mais, e ele foi acusado na justiça de Catânia, né, que fica na Sicília, né, o time que joga de azul claro e vermelho claro. E o mascote é um elefante. O mascote do Catânia é um elefante? É. E a maior rivalidade com Messina... E com Palermo. O Palermo, mas acho que a maior é com Messina, né? Porque eles são mais antigos. Teve uma vez um clássico com Palermo que morreu um policial. E o Messina joga de McDonald's. Joga de Ronald McDonald. Com todo respeito aos torcedores do Messina, que tem uma grandiosa torcida aqui no Brasil. Tô sendo irônico. O Palermo, por sua vez, tem uma das camisas mais diferentes e bonitas do futebol, que é rosa e preto. Muito bonita. Porque o rosa ressalta a morenice. Já diria um amigo nosso. E ainda na Itália, o Luigi Di Maio, ele tá desesperado. Ele tá perdido. Né? Por quê? Porque ele pediu protestos nesse final de semana contra o governo. Porque o sistema quer burlar as nossas leis. O meme do Homem-Aranha, né? Só que aí vamos lembrar, quem faz parte do governo? O Partido Democrático, do centro-esquerda, e o Movimento 5 Estrelas. Então, assim, é muito doido. Tentando pegar aqui alguma comparação, mas é difícil, né? Porque é parlamentarismo. Mas é como se, sei lá, se o Paulo Guedes convocasse protestos contra a política econômica do governo. Entendeu? É mais ou menos isso. Ele faz parte do governo. Ele é o líder, agora é ex-líder, né? Mas do maior partido do parlamento, que dá sustentação ao governo. Quase metade dos ministérios são ocupados pelo partido dele. E ele está pedindo protestos contra o governo. Por quê? Né? Por que eu disse que ele está perdido? Porque como a gente falou das eleições regionais recentemente na Itália, os 5 Estrelas teve assim, uma votação pífia na Emília-Romanha, né? E na Calábria. Por quê? Porque o discurso dos 5 Estrelas era o discurso anti-establishment. Só que uma hora que você chega no poder, você vira vidraça. É muito mais fácil ser tijolo do que ser vidraça. Então, ele falou, olha, vocês têm que protestar contra o governo. Mas ele fala como se não fosse ele o governo, né? Então, assim, a ideia é de, olha, a gente continua antissistema, a gente continua antigoverno, não temos que protestar e tal, só que agora ele é vidraça, né? Então, se ferrou. Ainda na Península Italiana, mas agora na Cidade do Vaticano, o Papa Francisco não permitiu a ordenação de homens casados na Amazônia. Tá? Apesar disso ter sido recomendado, né, no Sínodo da Amazônia, que foi em outubro, essa decisão não foi incluída na exortação Querida Amazônia, foi apresentada pela Santa Sé na última quarta-feira, e foi claramente um sinal, né, de evitar uma dissidência, um racha interno da igreja, já que você tem os setores mais progressistas, mais reformistas a favor, mas os setores mais tradicionais contra, incluindo aí a primeira polêmica, digamos assim, né, entre o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI,
que se manteve em silêncio todos esses anos, praticamente, mas dessa vez houve ali um outro ali comentário que veio a público, ele teria assinado lá uma carta, um documento contra essa ordenação e tudo mais, né? De qualquer jeito, o Papa Francisco foi lá e falou, não vai rolar, e ponto final, deixa isso quieto, tá? Aproveitando que nossa audiência é muito inteligente, nós temos clérigos católicos na nossa audiência, devemos ter alguém com proficiência em latim na nossa audiência. Eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu já perguntei antes, que eu não entendo. O nome do Papa Bento XVI, né, é Benedictum, né, 16, em latim. Então, por que traduzem como Bento e não Benedito? Eu não entendo isso. Assim, em latim é Benedictus, em italiano é Benedetto. Não se deveria ser Benedito? Por que é Bento? Então, assim, são as perguntas, né, que a gente leva na vida. Mas e o mosteiro de São Bento? Poderia ser mosteiro de São Benedito. Mas por que é Bento? Bento não é sagrado também? Porque eles fazem quitutes muito gostosos que eles já nos mandaram. Pois é, eu lembrei disso. E vocês podem adquirir na padaria do Mosteiro de São Bento. Não é jabá, é realmente recomendação e agradecimento. Tá? Então, assim... ok, você... Por que Mosteiro de São Bento? Mas, sei lá, eu leio... Especialmente, assim, em inglês é Benedict. Deveria ser Benedito. Não sei, eu não entendo. Sou burro. E, finalmente, pra gente fechar, Portugal congelou as contas da Isabel dos Santos depois do pedido do governo de Angola. Então ficou aí com a grana congelada, né, nos bancos portugueses.